Bom dia, minha gente. Que interessante, né, começar assim, já dizendo que não tinha condições e acabou tendo condições. É importante, esse momento, já agradecer, né, dizer que a Sofia, estando ou não aqui, presente nos bastidores ou mesmo interagindo com a gente, ela sempre é um conteúdo, né, é uma pessoa cuja a prática tem bastante a nos oferecer. Então, Sofia, boa viagem, bom retorno e traga a sacola cheia, né. Dizer hoje para vocês que temos 2 pequenos, convites e um tema para ser abordado. Qual é o convite, gente? Vocês sabem que, no ano de 2015, né, criou-se no Brasil a Frente Brasil Popular, né, num contexto conturbado, onde nós tínhamos ali um processo, de derrocada, por assim dizer, por parte de toda a perseguição, né, que teve contra a presidenta Dilma, naquele contexto horroroso que depois culminou com o impeachment. Enfim, a Frente Brasil Popular nasce nesse contexto, e ela imediatamente, faz toda uma mobilização, né, em torno de temas muito caros, muito importantes naquele momento histórico. E de lá para cá várias ações foram acontecendo, né, foram acontecendo, em 2019 teve também uma plenária nacional lá na Escola, Nacional Florestan Fernandes em Macarema, se não me engano o nome, Guararema, em São Paulo, né, e na sequência então outras atividades esparsas. E nesse momento pode devolver ali o banner, que você tinha colocado, M, não há necessidade de tirar não. Isso. Então nesse momento a gente quer fazer um chamado, né, um convite para essa plenária estadual que acontecerá então amanhã, né, está já sendo organizada, sendo mobilizada, enfim, e me toca, claro, fazer então esse convite especial aos nossos assistentes, às nossas assistentes para, e do campo progressista, evidentemente, não é qualquer um que está sendo chamado, né, é um público muito, muito específico e muito especial, inclusive, para estarem presentes nessa plenária estadual de lançamento, olha só, lançamento do plebiscito popular e de reorganização da Frente Brasil Popular, em Santa Catarina. Quais são os temas, então, que estão colocados para nós aqui, nesse momento, a título de plebiscito, né? Quais são os temas principais? Redução da jornada. Quando nós falamos de redução da jornada, nós estamos nos referindo à jornada de trabalho, né, fim da escala 6 por 1, que está todo mundo, preocupado, inclusive com razão, porque se um deputado, por exemplo, que, em alto e bom som, na Câmara dos Deputados, discursa na tribuna contra os trabalhadores e trabalhadoras, dizendo que trabalhar 6 dias e descansar apenas um é totalmente dentro do que é esperado, evidentemente, a gente faz a mesma pergunta, por exemplo, que Lumen fez, né, para quem é interessante isso? E para quem não é interessante isso? E a gente já sabe. Então, o tema da redução da jornada de trabalho, ele tem esse fundo, né, que é realmente você reduzir não, por fim, a escala 6 por 1 que é hoje vigente. E aí, um outro tema que está também, vinculado ao debate de amanhã, é a taxação dos super ricos. E o que que vem junto com isso no pacote, por assim dizer, né? A gente que é defensor e defensora de direitos humanos, a gente sempre se pergunta por que que há tanta pobreza, tanta miséria, tanta marginalização, tanta exclusão de pessoas, tanto do mundo do trabalho, quanto das condições básicas mesmo de sobrevivência, muitas vezes, né?
quanta desigualdade social, quanta situação de miséria, de pobreza extrema, de empobrecimento das pessoas e inclusive de adoecimento das pessoas, em razão dos seus contextos, né. Por que que essa diferença tão grande? E aí a gente vai fazendo análise, a gente vai compreendendo, e a gente vai chegando a conclusões óbvias, óbvias, do ponto de vista da crítica histórica, né, que é: por que porque há no Brasil 144, mil pessoas que, por sua vez, são muito bem abonadas e que mandam no sistema e que ditam as regras. E que quando chega um debate como esse, de taxar os mais ricos, ou melhor, os super ricos, né, para que a distribuição de renda seja mais equitativa, mais equilibrada, você percebe então essa dificuldade, né, não é de compreensão, gente, não é de compreensão. A dificuldade não é de compreensão, a dificuldade é de aceitação de que a sociedade merece, a sociedade tem direito de ter realmente um equilíbrio maior dentro das relações sociais, e isso tem tudo a ver, evidentemente, com o que nós chamamos de sistema econômico. Então, e aí eu me refiro, ao tema, por exemplo, aos temas, né, que são bastante visados, né, para desviar assunto. Vou dar um exemplo simples para a gente encerrar, então, esse informe e esse convite. A viagem do Lula, por exemplo, à China, né, esses dias. Ele fez acordos super importantes, ele trouxe para o Brasil uma digamos assim, uma esperança de que haja sim, realmente uma aproximação naquilo que é importante e interessante para a população, mas de outro lado, né, de outro lado, defendendo esse pessoal que não quer saber de 6 por 1, não quer saber de fim de 6 por 1, não quer saber de taxação nenhuma, né, a colocação da Janja no cenário. A Janja virou manchete, viralizou, né, Estadão, Folha, ficaram por aí, jogando inclusive fake news, perdão, em torno de um nome, ou seja, cortina de fumaça total, porque o que importa realmente é esfarelar, é transformar o governo Lula em uma insignificância, né. Então, por conta disso, também, a gente fica a refletir, e por isso o convite então, para que a gente esteja presente, né, nessa nessa plenária da manhã, será aqui em Lages, no Instituto na Fundação Instituto Nereu Ramos, a Finer, né, está aqui na tela para vocês poderem ver o endereço inclusive, antigo seminário diocesano, para quem vem de longe é só chamar por esse endereço aí que vocês vão chegar com tranquilidade, é muito fácil o acesso inclusive, com estacionamento e tudo, para a gente fazer então esse debate tão importante nesse dia, nesse sábado, né, amanhã, a respeito então do plebiscito popular e desse, também assunto e prioritário, eu diria, nesse momento, que é a reorganização da Frente Brasil Popular, porque nós temos ainda aí uma batalha, 2, 3 ou muitas outras a serem travadas perante esse sistema aí que nos engole quando quer, né, e a comunicação sempre alternativamente falando, dizendo aquilo que tem que ser dito, né. Dizendo aquilo que tem que ser dito e desacatando as informações periféricas que se tornam viralizadas e que, na verdade, não ajudam muito, pelo contrário, deterioram, né, a imagem tanto das coisas boas que estão acontecendo, numa crítica muitas vezes vazia, né, transformada em memes que não contribuem para que a nossa
a nossa nação seja realmente fortalecida, valorizada, tenha a sua soberania respeitada, né, e todo mundo se acha no direito, de repente, de vir ali dizer o que bem entende e fica tudo bem. Não, nós não acreditamos, não concordamos e vamos resistir. A vinheta para nós, ver se você consegue de volta ali a vinheta para nós passar para o voltando então ao tema, vamos então levar agora a segunda notícia. A segunda notícia ela vem também acompanhada, e eu quero deixar isso também muito bem registrado aqui agora para vocês, ela vem acompanhada de uma breve reflexão. O que são os direitos humanos, né, o que são os direitos humanos, e como funciona dentro do nosso estado de Santa Catarina, o controle social no específico tema direitos humanos. Bom, primeiro dizer que nós, trabalhamos na perspectiva de empoderamento, de autonomia, de soberania e de fortalecimento dos processos democráticos que dizem respeito à defesa, à promoção, à garantia e à proteção dos direitos humanos. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é que, nós não estamos soltos ou soltas como sociedade civil, não está solta a sociedade civil, no sentido de cada um para um lado, ou então pessoas isoladas fazendo coisas, não. A gente trabalha de uma maneira organizada, na medida do possível, sempre fortalecendo umas às outras, ou seja, as organizações da sociedade civil, os movimentos, os coletivos, provocando diálogos, provocando momentos de encontros que favoreçam o fortalecimento, então, do controle social em Santa Catarina. E onde se dá, esse é o terceiro ponto, onde se dá o controle social do ponto de vista, institucional? Ele se dá dentro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, especialmente. E é desse espaço, desse lugar de fala que eu abordo então agora, o momento da eleição, né, ou seja, o Conselho de Direitos Humanos do Estado de Santa Catarina, ele foi criado em 2014, quer dizer, a lei, né, foi aprovada em 2014, 2015, nós em 2016 foi então, eh, feita a primeira eleição e a primeira indicação, né, do governo, de quem estaria compondo o conselho. O conselho iniciou então com 10 representantes da sociedade civil e 10 representantes governamentais, distribuídos em diferentes secretarias. Porque então da afirmação, eleição da sociedade civil e indicação do governo, né, por conta dessa paridade então que à época estava posta para nós em lei, né, em lei, a representação então no conselho. Esse processo inicial ele deu então, até por lei também, né, ele deu o direito de o governo apresentar o nome que seria, que iria ocupar, perdão, que iria ocupar o cargo de presidente ou presidenta no Conselho Estadual de Direitos Humanos, para iniciar então a caminhada do conselho, implementar algumas coisas, organizarem, por assim dizer, a casa, né. E na sequência, já a própria lei prevê que, a presidência do conselho, ela seja exercida por representante da sociedade civil. Então nós passamos um mandato, 2 anos, 2 mandatos, mais 2 anos, mais um terceiro mandato, mais 2 anos, e entramos agora, no quarto mandato, que se finda logo, logo aqui no mês de julho.
Esses 4 mandatos que nós temos, então, somando já 8 anos de vida, né, esse conselho é bem novo, comparado com outros, esse conselho é bem novo. Então o que que nós temos? Nós temos, a partir da lei que em 2014, também lá na mesma época, digamos assim, da criação do conselho, a sociedade civil, pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, né, e as suas filiadas em Santa Catarina, nós provocamos um diálogo com a Assembleia Legislativa e, fizemos uma sugestão que foi aceita e que foi encaminhada e que foi aprovada inclusive, de uma emenda constitucional, ou seja, uma emenda à Constituição Estadual, que no seu artigo 14 previa a paridade, para a representação, nos conselhos de direitos, né. E então o artigo 14, no ano de 2014, da Constituição Estadual, ele foi mudado para uma representação a mais da sociedade civil nos conselhos de direitos. E hoje o Conselho de Direitos Humanos, ele já tem então, nesse mandato, né, já começamos, e nos próximos acreditamos também que vai seguir da mesma linha, porque é um preceito constitucional, né, que a sociedade civil então tenha uma representação a mais. Resumindo, para a eleição que está agora aqui na sequência eu vou comentar, que está aberto o edital, nós vamos, eh, eleger, né, eleger para estar representando a sociedade civil no Conselho Estadual de Direitos Humanos, 10 organizações. 10 organizações, cujos representantes, claro, titular e suplente, né, cada um. Nesse sentido, então, nós vamos ter o quê? A eleição nova de conselheiros e conselheiras da sociedade civil e a indicação de novos conselheiros e conselheiras governamentais, ou talvez, né, dependendo da vontade do governo atual, de continuidade de alguns, troca de outros, enfim, aí não é problema nosso, né? Eu digo problema nosso da sociedade civil. Agora você deve estar me perguntando, bem, então como se dará isso? Nós estamos com o edital aberto, tá? Esse é o quinto ponto da minha fala. Nós estamos com o edital aberto, ele foi lançado já no início desse mês, e ele, vence então, foi o dia 8 desse mês e ele vence, o dia 6 do mês de junho. O que que ele prevê lá, que é importante as organizações que estão nos assistindo e que vão estar, sendo convidadas inclusive a participarem, a se inscreverem, para participar do fórum eletivo e também, poderem apenas votar ou serem votadas também, né. Então esse contexto, ele tem duas questões importantes para serem observadas. A primeira delas, a organização que se inscrever para somente votar, ela não precisará apresentar todos os documentos que as demais, que querem votar e serem votadas, devem apresentar. Isso é um ponto importante, porque de repente a organização quer participar, mas diz: "Ah, mas eu não vou poder fazer, não tenho tempo, não tenho ainda um relatório, por exemplo, de atividades realizado, né, ou elaborado, ou completo, e não vou poder apresentar, por isso não vou poder votar". Não, para a votação não há necessidade de todos os documentos. Já para votar e ser votado, né, para participar do conselho como entidade, digamos, como conselheiro, né, ou conselheira, a organização precisará apresentar então alguns documentos. E isso é previsão legal também, né, gente. O que documentos são esses? CNPJ ativo, estatuto, estatuto vigente, né, ata de eleição da diretoria vigente, ou se alguém diz assim: "Ai, mas eu estou com um processo, que está encaminhado lá no cartório, ainda não tenho a documentação por conta disso", o que que a gente está recomendando? Que a organização envie a ata da diretoria que está saindo, mas que encaminhe junto também
Um documento do cartório que comprove que o processo já está iniciado. Aí não tem problema nenhum, porque assim que o processo se concluir no cartório, poderá apresentar a comissão eleitoral, né, apresentar o documento completo, tranquilo, então não vai impedir, né, de a organização participar do processo eletivo. Outra coisa muito importante que deve ser dita é que, dentro do conselho, ou seja, uma vez eleita, vai acontecer o processo, tudo direitinho, né, a organização é eleita, aquelas todas que passarem de 10 para frente serão suplentes automaticamente, né, e poderão depois, caso alguém desista ou tenha algum problema, enfim, que não possa continuar, essa que ficou de suplente, ela já entra, então é chamada, já estará em dia, digamos, com a casa, né, é apenas, o tempo de, ser, colocado novamente, então, para a publicação do novo decreto de nomeação. Já um ponto muito importante para ser dito também, que vale a pena as pessoas entenderem, para não acharem: "Bah, agora eu estou entrando numa fria", né, é que o Conselho de Direitos Humanos, ele assim como outros conselhos, né, tanto municipais, como estaduais, como federais ou nacionais, eles têm, uma organização interna, né. Essa organização interna, já ditada também por lei, ela prevê uma mesa diretora e os conselheiros e comissões, né, comissões. Eu quero me deter um pouquinho nessa questão de comissões, porque a gente precisa, de repente, saber onde nós vamos estar nos metendo, né. Dentro do Conselho de Direitos Humanos, vou destacar 3 comissões que são bastante, bastante ativas e são permanentes. A primeira delas, uma comissão de legislação e normas. Essa comissão, ela funciona, como aliás, todas as comissões funcionam na mesma lógica, certo? Mas essa comissão especial, ela trata de assuntos, por exemplo, se precisa fazer uma revisão em algum documento, legal, em algum tema que tenha a ver com a geração de uma resolução, quem vai elaborar essa primeira minuta de resolução é essa comissão. Se nó o caso, por exemplo, agora nós fizemos recentemente, né, esse mês daqui para trás, o quê? Um mês e pouco, a gente concluiu um processo dentro da comissão e levamos para a plenária, deliberar, né, o processo de, revisão da nossa legislação. Ou seja, a lei que criou o conselho, né, nós propusemos uma revisão e ela está então agora já em trâmite, e quem fez essa proposta de revisão de cabo a rabo foi a Comissão de Legislação e Normas. Para exemplificar, né, as resoluções quem elabora, no bastidor, por assim dizer, é essa comissão, e aí passa para a plenária fazer então a sua deliberação e algumas observações, enfim, para a gente poder publicar. Temos uma segunda comissão que também é de muita importância, eu diria que é a porta de entrada do conselho, eu quero dar destaque a isso, porque é realmente de muita relevância, para que as pessoas inclusive conheçam, né, você que está nos vendo, conhecer como é que funciona, o processamento, por assim dizer, das denúncias que chegam até o conselho. Então, o que que nós temos? Nós temos a comissão de monitoramento e avaliação das denúncias que chegam de violações de direitos humanos. Então essa comissão de monitoramento, ela fica atenta sempre que chega uma denúncia, seja uma denúncia anônima, seja uma denúncia assinada, seja uma qualquer demanda externa, né, ao conselho. Essas demandas elas podem vir através mesmo de conselheiros, como pode vir da sociedade em geral, né. E chegando então, no conselho, vai direcionado, como uma espécie de distribuição de cartório, né, vai direcionado imediatamente para essa comissão. Essa comissão de monitoramento, o que que ela faz? Ela faz todo um trabalho de avaliação dessa denúncia, desse caso, desse fato, e ela remete então, por exemplo, se é uma denúncia que chegou sobre a população em situação de rua, né, foi, levado ao conselho
já vou falar da outra comissão também, levada ao conselho uma situação dessa natureza. Então a comissão de monitoramento verifica qual é a situação e remete para uma outra comissão que eu vou falar na sequência. Bueno, dito isso, ainda temos uma outra comissão que é permanente. A que eu vou falar depois da população em situação de rua não é uma comissão permanente, tá? A comissão, então, de formação ou de educação em direitos humanos e formação, ou de políticas públicas, tá? Essa comissão, que eu genericamente chamo de comissão de formação, ela está preocupada com os conteúdos de formação, né, no tema de direitos humanos, para que a gente possa o tempo inteiro estar, levando, né, o debate em nível alto, em nível satisfatório, e não baixando a guarda no que diz respeito à compreensão do que sejam os conceitos, do que sejam as 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 leituras que se fazem de realidades e assim por diante, né. Então essa comissão ela se preocupa com, por exemplo, se preocupou em organizar a comissão de organização da conferência que já realizamos, vai estar ainda imbuída desse mesmo propósito no sentido de, fazer o trabalho para a eleição dos delegados para irem à Conferência Nacional em dezembro. Ela se preocupa, por exemplo, em levar temas relevantes para a formação continuada, que ela sempre acontece, dentro do conselho no início das plenárias. Ela convida pessoas, ela elabora, então, textos, ela pensa em comunicação de conteúdos e remete, claro, à comissão, por exemplo, de comunicação, que também temos dentro do conselho, e também, por exemplo, ela vai estar auxiliando as comissões, né, no que diz respeito à atualização de textos e artigos, de pesquisas e assim por diante, sobre direitos humanos. E a quarta comissão, que não é permanente, também temos comissões não permanentes, né, a comissão de garantia de direitos da população em situação de rua. Essa hoje, ela está tendo, eu diria assim, uma demanda bem significativa dentro do contexto do conselho. E vou indo já para a conclusão dessa explicação, para a gente saber em que terreno a gente vai estar pisando, né, quando a gente fala em participar do Conselho de Direitos Humanos, cujo edital está aberto, estará aberto ainda até o dia 6 de junho. Então, essa comissão, termino com a comissão da população em situação de rua, dizendo o seguinte, que essa comissão, ela tem tido um trabalho bem interessante, porque a demanda referente à população em situação de rua, ela está chegando no conselho por todos os lados. E a última demanda que chegou para nós, que foi, a última que a gente conseguiu fazer um trabalho, eu gostaria de ilustrar com um exemplo que aconteceu recentemente, né. Até oportunamente, nesse mesmo momento aqui, nesse mesmo nosso momento de programa, né, a gente vai trazer essa especificar mais, né, colocar mais, em evidência aqui, o que foi realizado, então, por essa comissão. O exemplo, o que que aconteceu? Chegou para nós a notícia de que o restaurante popular de Florianópolis, estava sendo fechado para a população em situação de rua, e que inclusive estava havendo uma coisa totalmente esquisita, né, esquisita, se não esquizofrênica, caótica, de multar as pessoas que estavam querendo ajudar essa população dando comida, o que é cruel, né. E aí chegou para nós então essa denúncia, pedido de providências inclusive, né, e lá fomos nós ver como fazer. E tivemos uma ideia, de enviar uma carta, um ofício na verdade, ao prefeito Topázio Neto de Florianópolis, né, da capital de Santa Catarina, para que ele, nos informasse sobre plano de ação referente à população em situação de rua, como é que estava a questão da passarela da cidadania, etcétera. Ou seja, fizemos 4 solicitações de informações, mas não fizemos só isso.
nós fomos mais longe. O que que nós fizemos? Nós encaminhamos o mesmo ofício e dissemos para ele: "Ó, esse ofício está sendo encaminhado para Ministério de Direitos Humanos, Ministério da Assistência Social, ou MDS, do Desenvolvimento Social, perdão, Ministério, da Igualdade", enfim, mandamos para 3 ministérios, não me lembro quais foram os 3, mas 2 de certeza, Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, e Ministério do Desenvolvimento Social, para os conselhos nacionais de direitos humanos, de segurança alimentar e também o Conselho Nacional da Assistência Social. Para Santa Catarina, mandamos também para o Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Estadual da Segurança Alimentar, Conselho Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional, ou seja, o CONSEA estadual e o CONSEAS municipal de Florianópolis, para o Conselho Municipal da Assistência Social também de Florianópolis. E, evidentemente, para o prefeito, né, que era o destinatário primeiro, as cópias foram para esses conselhos. E dissemos ao prefeito que nós estaríamos fazendo isso e pedindo providências desses órgãos também. E, pasme, a correspondência foi em fevereiro, e nós recebemos então a notícia, aliás, a resposta, o retorno somente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e do Conselho Nacional da Assistência Social. Esses 2 conselhos, eles fizeram inclusive conversa entre eles, né, e definiram que quem puxaria uma reunião com vários órgãos relacionados ao tema seria o Conselho Nacional da Assistência Social. E aí aconteceu. Então fomos convidadas, né, convidados a estarmos presentes, então, nessa reunião que aconteceu sexta-feira da semana passada, que vocês devem ter percebido que eu estava lá na Alesc, né, e não pude nem fazer direito o meu o meu, eh, a minha parada aqui, né. O que que aconteceu? Dissemos que nós estaríamos levando essa notícia e realmente ela aconteceu. Eu me permito aqui fazer uma uma breve parada para dizer que essa situação que nós tivemos a ideia, né, a luzinha de chamar atenção para Florianópolis, e aí a Amy está colocando aqui o questionamento, eu digo que pode sim acontecer em todos os outros locais onde a população em situação de rua está realmente sendo, vitimizada, revitimizada, agredida, ofendida em sua dignidade de cabo a rabo. Então, se em Chapecó, se Blumenau, se onde for, as pessoas quiserem promover esse tipo de ação, a gente vai estar apoiando sim. É nosso dever, é nossa atribuição, essa comissão atenta ainda vai fazer. Concluo informando então o que que aconteceu nessa reunião. Ela foi uma reunião produtiva, ela teve encaminhamentos, cuja providência desses encaminhamentos vai tocar evidentemente primeiro ao Conselho Nacional da Assistência Social, que fez, assim, uma espécie, vamos combinar, uma espécie de intervenção, né, com a nossa ajuda, por nossa iniciativa, e nessa reunião estavam presentes, então, o pessoal do município, a vice-prefeita representando o prefeito, como também secretária, se não me engano, de Segurança Pública do município, estavam lá alguns representantes da Guarda Municipal, estavam lá o pessoal do Centro Pop, pessoal da assistência social, enfim, e também da saúde, e nós concluímos uma coisa, gente, que o governo do estado, através dos órgãos de segurança pública, e o governo municipal, através também da sua do seu aparato de segurança pública, em comum acordo, evidentemente, estão atuando. Isso é fato, isso é fato. É fato e é também, motivo para a gente, uma hora dessas, em conjunto ali com a Lume, né, fazermos um diálogo nesse sentido. Porque é o tipo da coisa,
dá um tiro lá, o outro responde cá. Faz uma ação lá, aqui também dá eco, ou seja, é uma coisa articulada em âmbito estadual. Isso é não nacional, né. Tudo que o que puder fazer, basta a gente olhar quais são as siglas partidárias que estão à frente desses governos, tanto estaduais como municipais, que a gente vai perceber a diferença, né, vai perceber a forma de atuação, o que se pretende, entre outros temas que nesse momento não posso aprofundar. Então, fica aqui o convite, né, concluindo com 3 pontinhos, fica aqui o convite à sociedade civil, que a gente está inclusive entrando em contato com cada uma, que a gente tem os contatos, né, para que se animem, para que participem desse processo que é tão importante, porque ainda que o conselho tenha as suas limitações, a gente sabe que tem, né, a gente faz o possível para, cumprir a legislação que diz respeito às atribuições do conselho, promover os diálogos que são importantes e necessários e às vezes até urgentes, isso tem a ver com saúde, com educação, com a população em situação de rua, com os povos originários, com as comunidades tradicionais quilombolas e ribeirinhos, enfim, onde quer que seja, de norte a sul, de leste a oeste do nosso estado, a gente está atenta e está aberta então para o que nos toca fazer, né. E esse momento então de fim de mandato e continuidade com outras pessoas, com outras organizações, ou quem sabe algumas até as mesmas, outras pessoas, outras organizações, as mesmas pessoas, as mesmas organizações, vale. Nós queremos é que a sociedade civil se mobilize, participe desse processo, não tenha medo de entrar no processo para ajudar no enfrentamento, né, porque ali é resistência, ali é diálogo, ali é promoção, é proteção, é garantia e é também diálogo no sentido de que a gente avance para que sejam implementadas realmente as políticas, dentro de todos os órgãos que fazem parte, desse contexto, né, que forma os sistemas, seja da saúde, o SUS, seja da assistência social, SUAS, seja do SINASE, socioeducativo, seja do sistema carcerário. Acho que deu uma travada aqui na Erli. Vamos passar a vinheta dela e ver se ela retorna aqui para gente.